Boa noite, Mônica e Thaís. Aproveitar todos os espaços possíveis de tempo para fazer o vídeo sobre geografia, o último do vídeo, hein? Vídeo de fixação da prova 1. Hoje começar com agentes externos. Os 5 agentes externos: água dos rios, água das geleiras, água dos oceanos, vento e do calor. Todos esses são agentes externos que formam um conjunto que transforma a paisagem da natureza, a paisagem da Terra, do mundo. São 5 agentes externos. O primeiro, a água do rio. Gostei dessa luz aqui. Gostei dessa luz. Acho que eu vou filmar todo aqui na frente. Então, a água do rio, ela provoca a erosão na margem do rio e ela carrega com as suas águas, o rio carrega com as suas águas muitos sedimentos, muita terra, pode ser lixo também, pode ser outros materiais. No rio também pode acontecer o assoreamento, que também modifica a paisagem, que é o que? É o acúmulo dos materiais, dos sedimentos ao longo do leito do rio. Isso também modifica a paisagem. Agora a água das geleiras. O congelamento da água das geleiras também modifica a paisagem. A mudança muito rápida de temperatura nessas águas, ele faz com que rochas, com as rochas, né, elas podem se rachar ou até se quebrar. Isso é um tipo clássico de intemperismo físico. Agora, as águas do mar, do oceano. Essa água provoca a erosão de morros ou montanhas que ficam próximas ao mar. Faz umas formações bem legais, como por exemplo na Normandia. Próximo agente externo, o vento. O vento também modifica a paisagem, pensa bem. Tipo ali no cassino mesmo. Às vezes aqueles cômodos de areia ali, eles saem de um lugar e vão para outro. Às vezes eles entram até dentro da casa da gente. E por último, o calor. O calor, ele pode provocar mudança de temperatura no local e fazer com que, por exemplo, até um lago deixe de existir por causa da seca. Então, vou tomar meu banho, bem tranquilo. Ué, cadê o lago? Não pode, a natureza não pode mudar, a paisagem não pode mudar. Isso só pode ser coisa de um agente externo. Agente 01, aqui é o agente externo. Fala, agente externo. Quantos vocês são? Nós somos 5. Tá aqui, tá a água dos rios, a água das geleiras. Tá aqui a água dos oceanos. Tá o vento. E tá também o calor. O calor tá com calor. Ok? Ok, o que vocês vieram fazer aqui? Olha, chamaram nós aqui para atuar no relevo, para moldar a paisagem da Terra. Próximo assunto, tipos de intemperismo. Intemperismo é sempre sobre as rochas. Falou intemperismo, é sempre sobre as rochas. São 3 tipos de intemperismo: intemperismo físico, químico e biológico. O intemperismo físico, ele não altera a rocha, mas ele pode ou dividir, ou quebrar, ou desintegrar uma rocha. Geralmente é feito pela água. O intemperismo biológico, ele também não altera a rocha, e ele vem de biológico, de vida. Ele é feito pela ação dos animais ou do homem, como por exemplo a raiz de umas plantas, como por exemplo umas formigas que furam uma rocha. Então físico e biológico não é biológico. Físico e biológico não alteram a rocha, sendo que o físico geralmente é provocado pela água e o biológico é provocado pelos animais. Já o químico é diferente. O intemperismo químico é outra coisa. Ele altera a rocha, ele altera os minerais, ele dissolve os minerais da rocha. Então qual é o intemperismo onde a água dissolve os minerais? Intemperismo químico. Ah não, Bruno, eu não acredito que tu tá pegando a água para dissolver os minerais da rocha. Químico. Intemperismo que não altera a rocha. Os dois, o físico e o biológico. Próximo assunto, exemplo de deslocamento de massa lento. Poste torto. Muro caído. Tirando a questão do muro, na verdade, poste torto e muro caído acontece quando o solo se movimenta. E aí faz com que o muro e o poste que estão fixados no solo, eles comecem a pender para o lado e de repente até cair. Exemplo de deslocamento de massa rápida. Avalanche. Muito rápida. Neve caindo para tudo que é lado.
desabando morro abaixo e levando tudo que tem pela frente. O tema tipos de planalto. Já estudamos. Só recapitular: serra, morro e chapada. Serra, onde o solo às vezes é alto e às vezes é baixo. Morro tem os topos arredondados. E chapadas são altas e planas, tipo mesa. Próximo item: definir. Definir o quê? Montanhas vulcânicas são montanhas formadas pelas atividades tectônicas, que basicamente é uma montanha de um vulcão, pode ser um vulcão dormindo ou extinto, que não existe mais. Que era um vulcão e, já que não existe mais vulcão, agora ele é só montanha, ele foi rebaixado para montanha. Erosão! Próximo assunto: o que é chapada? Já estudamos. Áreas elevadas, com um topo plano, tipo mesa. E no exercício tem que definir também o que é depressão relativa. Tudo começou. Depressão relativa são locais baixos, de altitude bem baixa, e mais baixos em relação às áreas vizinhas, às áreas ao redor. Mas ainda assim, essas áreas elas são mais altas do que o nível do mar, que é a 0 metros de altura. Depressão absoluta é quando a pessoa está muito triste mesmo. Ou no caso da geografia, é quando a região é tão baixa que chega a ser abaixo do nível do mar, abaixo de 0 metros de altura. Tipo, muito baixo, mais baixinho que o Vicente. Próximo tema: diferença entre serra e montanha. Tu já sabe, serra são locais onde tem variação de altitude. As montanhas são os lugares mais altos da Terra. Próximo assunto: coxilhas. O que é coxilhas? Coxilhas são colinas grandes ou pequenas, cobertas por pastagem, por grama, pasto, tipo para comer. E por fim chegamos na parte mais divertida da matéria, que é explicar as frases. Boa, Neuza! Frase 1. As planícies se caracterizam pela deposição de sedimentos. Sim, as planícies são lugares baixos, de baixa altitude, planos, retinhos, e acumula sedimentos. Os sedimentos que vêm, por exemplo, do rio, do leito do rio, eles se acumulam ali. E não tem erosão, não tem muita erosão. Segunda pergunta: as paisagens são modificadas pelos seres humanos? Além dos agentes externos que estão por aí, o homem, o ser humano, altera muito as paisagens, muito. Desde sempre, como por exemplo construindo cidades, construindo vilas que se transformaram em cidades, construindo indústrias, fazendo plantações e de outras um monte de formas. Até mudando às vezes o leito de um rio, criando um leito de um rio, criando um lago artificial, sei lá. Próxima explicação. Aliás, agora são perguntas. O que diferencia a erosão do intemperismo? A erosão, tu sabe. O intemperismo, ele ocorre na rocha. E por fim, para encerrar toda a matéria que vai cair na prova de geografia, para encerrar todas as matérias. Página 102 do livro. Página 102 do livro. Página 102 do livro. Falei direitinho agora. Diferenças entre os agentes internos e externos do relevo. Os internos, eles ocorrem internamente da Terra. Internamente na Terra. Não, internamente. Isto é, dentro da Terra, dentro da crosta terrestre da Terra. Tipo o vulcanismo e o terremoto. Já os agentes externos, eles ocorrem na parte externa da Terra, isto é, na parte de fora da crosta terrestre, aqui onde a gente está enxergando. Tipo a água e o vento, tá? Um é tipo dentro da crosta e o outro é tipo fora da crosta. É tipo, sei lá, tirar um tatu e espremer um cravo do nariz. Não pode nojeirar. Nem pode mudar meu nariz também, porque foi a mãe que fez. Mas o relevo, diferente do meu nariz, ele pode ser mudado. E ele é mudado sempre pelos agentes internos e pelos agentes externos. Seguindo na página 122, o que são escorregamentos? Fácil.
São grandes movimentos de massa da Terra, grandes movimentos de terra ou de sedimentos ou de rochas. São movimentos rápidos que podem trazer destruição. Locais muito íngremes, muito de caída, tipo superfícies, morros, locais íngremes de caída, eles favorecem para que ocorra desmoronamentos, escorregamentos. A força da gravidade também favorece. E se chove num lugar assim, íngreme, com pouca vegetação, com poucas plantas, com pouca grama, poucas raízes para segurar, sem muro para conter esse deslocamento de terra grande, de massa, aí pode dar uma zebra. Então isso é um assunto sério. Tem pessoas, por exemplo, que só conseguem morar, só conseguiram um local para morar perto de morros assim, que podem desabar, locais que ninguém quer ir, ninguém quer morar naquele local, e as pessoas mais pobres, elas precisam morar naquele local porque foi o único que ela conseguiu, o único lugar que ela conseguiu ocupar ou que ela conseguiu comprar por algum dinheiro muito barato. Porque esses locais, eles estão em risco, eles podem desabar. A terra que está lá em cima, naquele morro, ela pode desabar, e quando desabar, pode cair por cima das pessoas, pode cair por cima das casas. Isso ocorre mais em serras, aqui em Rio Grande. Isso não tem muito porque aqui a gente não tem morros altos, né? Que as pessoas morem perto, ou que morem em cima do morro, ou que morem na encosta do morro. Mas tu já viu, né, filha, tipo lá no Rio de Janeiro, lá em Salvador, locais que as pessoas moram na beira do morro. Isso é complicado, porque pode acontecer um desmoronamento de terra. E acho que o governo e as outras pessoas têm que ajudar essas pessoas a morarem num lugar legal, para que não fiquem correndo esse risco, né? Elas estão lá não é porque elas querem estar lá, elas estão lá porque às vezes foi o único local que elas conseguiram. Tá, filha? Estuda bastante pra gente ajudar essas pessoas, beleza? Curte aí os comentários, curte os posts aí dos comentários, dos likes, e dá um joinha no sininho ali pro pai fazer agora da próxima prova, que é a prova de matemática. Vai ser xarope. Beijo.